Os santos cantavam um cântico novo diante do trono de Deus e do Cordeiro, e as suas vozes enchiam a terra. Aleluia. Os santos cantavam um cântico novo diante do trono de Deus e do Cordeiro, e as suas vozes enchiam a terra. Irmãos e irmãs, estão inscritos para a nossa Eucaristia o Centro Social de Carvalhais, São Pedro do Sul, o Movimento Vida Ascendente da Diocese de Aveiro e a Santa Casa da Misericórdia de Torres Vedras do Patriarcado de Lisboa. Preside o Sr. Padre, que acompanha o Movimento Vida Ascendente da Diocese de Aveiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Viemos até ao Santuário de Fátima, aos pés da Mãe, e vimos com o nosso coração, com aquilo que trazemos, como é, e vimos confiar à Mãe todas as nossas alegrias, mas também todas as nossas inquietações daquilo que nos toca na nossa vida. Preparemo-nos para celebrar dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que dirigistes os passos do presbítero São Luís Maria de Montfort pelo caminho da salvação e do amor de Cristo, na escola da Virgem Santa Maria, concedei que, imitando o seu exemplo, meditemos nos mistérios inefáveis do vosso amor e trabalhemos incansavelmente na edificação da vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o comandante do templo e os guardas trouxeram os apóstolos e fizeram-nos comparecer diante do Sinédrio. O sumo sacerdote
interpelou-os, dizendo: já vos proibimos formalmente de ensinar em nome de Jesus. E vós encheis Jerusalém com a vossa doutrina e quereis fazer recair sobre nós o sangue desse homem. Pedro e os apóstolos responderam: deve obedecer-se antes a Deus que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós destes a morte, suspendendo-o no madeiro. Deus exaltou-o pelo seu poder como chefe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. E nós somos testemunhas destes factos. Nós e o Espírito Santo que Deus tem concedido àqueles que lhe obedecem. Exasperados com esta resposta, decidiram dar-lhes a morte. Palavra do Senhor. O pobre clamou, o Senhor ouviu. O pobre clamou, o Senhor ouviu. A toda hora bendirei o Senhor, o seu louvor estará sempre na minha boca. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Escutem e alegrem-se os humildes. O pobre clamou, o Senhor ouviu. A face do Senhor volta-se contra os que fazem o mal, para apagar da terra a sua memória. Os justos clamaram e o Senhor os ouviu, livrou-os de todas as angústias. O pobre clamou, o Senhor ouviu. O Senhor está perto dos que têm o coração atribulado e salva-os de ânimo abatido. Muitas são as tribulações do justo, mas de todas elas o livra o Senhor. O pobre clamou, o Senhor ouviu.
Aleluia, 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 aleluia. Disse o Senhor a Tomé: porque me viste e acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. Quem é da terra, à terra pertence e da terra fala. Aquele que vem do céu dá testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém recebe o seu testemunho. Quem recebe o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. De facto, aquele que Deus enviou diz palavras de Deus, porque Deus dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo nas suas mãos. Quem acredita no Filho tem a vida eterna. Quem se recusa a acreditar no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos a celebrar esta Eucaristia e ouvíamos, primeira leitura, o livro dos Atos dos Apóstolos, em que os apóstolos estão cheios de alegria e fazendo a experiência de terem sido já revestidos da força do alto, sentem-se profundamente impelidos a anunciarem Jesus Cristo a toda a Jerusalém. E diante desta perturbação, desta ação dos apóstolos que saem, eles percebem e começam a ter a resistência das autoridades que os proíbem, diz o texto, proibiram-nos formalmente de anunciar e de falar de Jesus, desse homem. E os apóstolos vivem a certeza de que têm que anunciar, têm que dar testemunho. E é importante, penso eu, na nossa vida, olharmos para o que aconteceu nos apóstolos e percebermos como isso pode também ser reflexo na nossa vida. Os apóstolos, que fizeram todo o caminho com Jesus durante 3 anos, abandonaram-no junto à cruz, foram revestidos, foram novamente encontrados com o Senhor, fizeram a experiência profunda da sua ressurreição e passaram a acreditar, não só de maneira superficial, mas com todo o seu coração. E este caminho que os apóstolos fazem, de passar daquilo que aconteceu, dos factos que viveram, para entregar a vida, esta transformação do seu coração, é algo que acontece nos apóstolos em virtude da ressurreição e do dom do Espírito Santo, mas também é chamado a acontecer na nossa vida. Sabermos que a nossa fé vem destes homens, vem dos apóstolos, são eles que nos transmitiram que Jesus estava vivo. E por isso nós vamos recebendo este anúncio geração através de geração.
Mas também nós, na nossa vida, somos chamados a olhar para aquilo que vivemos, todos os factos, todas as circunstâncias da nossa história e percebermos que o Senhor não nos abandona, o Senhor caminha connosco e por isso é na nossa vida também que nós podemos encontrar o Cristo ressuscitado. O Cristo que nos faz passar da morte para a vida, da tristeza para a alegria, do desânimo para a esperança, da indiferença para a caridade. É este nascer do alto, é este dom que Jesus nos dá, que fala em Nicodemos, que também deseja que aconteça no nosso coração. Aqui em Fátima, os pastorinhos são para nós exemplo disso, evidente. Eles encontraram-se com esta revelação de Deus por meio de Maria e fizeram um caminho também de transformação interior. Todos eles fizeram um caminho de transformação interior. E esta transformação interior levou-os a serem sinais, luzeiros para toda a humanidade daquilo que é a imagem de Deus e o seu amor por cada um. Também nós somos chamados a partir do facto da nossa vida, daquilo que nos acontece, deixarmos-nos transformar pelo amor de Deus, com a intercessão de Nossa Senhora, certamente, mas deixar-nos transformar pelo amor de Deus, para sermos testemunhas também para os outros, disto que nós não podemos calar, o amor de Deus que foi derramado nos nossos corações. Que também nós, ao celebrarmos esta Eucaristia, possamos fazer a experiência de passar daquilo que é trevas, sombras, dúvidas na nossa vida, para uma fé que, assumindo todas essas realidades, confirma e acredita de facto que o amor de Deus é mais forte do que tudo isso. Irmãos e irmãs, a Jesus de Nazaré, que foi morto e sepultado, Deus fê-lo Senhor e Salvador, ressuscitando-o. Peçamos-lhe que escute as nossas preces, dizendo: escutai-nos, Senhor Jesus. Para que os cristãos desta diocese acreditem que Jesus, vindo do céu, está acima de todos e governa o mundo, oremos. Para que os grandes da terra sejam tolerantes para com aqueles que se lhes opõem e reconheçam que a obediência a Deus está acima de tudo, oremos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Para que os jovens, tentados pela indiferença, não se contentem com o que a vida lhes oferece, mas procurem outros valores que permaneçam, oremos. Para que aquele a quem o Pai ressuscitou dê alegria aos que vivem sem esperança e a vida eterna aos que nele acreditaram, oremos.
para que aos membros da nossa Assembleia dê o Senhor o seu Espírito sem medida e uma atenção particular pelos que sofrem. Oremos. Senhor Jesus, vindo do céu, ensinai-nos o que vistes e ouvistes e fazei-nos testemunhas da verdade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para os dons que colocamos sobre o vosso altar, na comemoração de São Luís Montfort, e por estes santos mistérios que lhe alcançaram a glória, concedei-nos o perdão e a paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ao celebrar hoje a memória de São Luís Montfort, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice. De novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Luís Maria e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 E num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos a ensinou: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém.
A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Na deslocação para comungar, recomenda-se que se guarde a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. Saboreai e vede como o Senhor é bom. 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 A toda hora bendirei o Senhor, o seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor, escutem e alegrem-se os humildes. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Enaltecei comigo o Senhor, exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e vede
olhos para ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu, salvou-o de todas as angústias. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e vede como o Senhor é O anjo do Senhor protege os que o temem e defende-os dos perigos. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que nele se refugia. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Tem que se verificar aqui. Ok. Cantemos a Deus Pai e a seu Filho, louvemos o Espírito de amor, agora e pelos séculos sem fim. Ressuscitou o Senhor, ressuscitou o Senhor.
Oremos. Nós vos pedimos, Deus Todo-Poderoso, que a participação na mesa celeste, ao celebrarmos a memória de São Luís Maria Montfort, confirme e aumente em nós o poder da vossa graça, para que, observando os vossos mandamentos, conservemos intacto o dom da fé e sigamos fielmente o caminho da salvação. Por Cristo, nosso Senhor. Faça agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless now the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. A 13